Muito bem, 11 horas em ponto, vai começar a live. Meu convidado Fabrício Fay, eu tô todo inchado. E essa friaca, louco de frio. O Fabrício Fay deve estar entrando em seguida aí, tá aprendendo como é que se usa a live. É impressionante, ó, entrou o Fay. Deixa eu ver. Fay, tu tem que fazer o convite pra mim. Aí fez. Ah, mas sabe? Pai é um cara esperto. Pô, tá um monte de amigo aí hoje. Esse é. E aí, meu Paulo, irmão? como é que tá? Tudo bem? Tô bem e tu? Melhor agora. Ah, Já tô todo consegui inchado aqui, entrar louco de nesse. frio, inchado. Tem um segredo para não ficar inchado. É a É gente comer acordar pouco. cedo. Não acordar cedo. Aí Mas eu, desincha. eu até eu não acordei agora, eu tô há um bom tempo acordado já. Mas tem sido difícil, assim. Eu tava acordado, mas lendo meus e-mails no celular, encolhido no sofá da sala e vendo as notícias da Globo News, que hoje tá especial. Tá? Bota na CNN, que é Também também. é. É. Mas eu tenho A Globo News evitado estava um fazendo a pouco. cobertura das fake news, né? Tem Sim. mandado para tudo quanto é lado do Brasil hoje. Espero que não cheguem na gente, nada. Eu não costumo mentir. Pô, eu não costumo nem entrar muito, compartilhar muita Não, tu coisa, é um cara então discreto. a Eu que minha sou esparrento. chance. Mas é um prazer estar aqui participando pela primeira vez, minha primeira live. Né? Impressionante, né, cara? Eu tava pensando nisso É, agora. Tem tu, aquele. Tem uma turma de gente grande aí que eu convidei para conversar que tá fazendo a primeira live. Mas é gente que já devia estar fazendo live há muito tempo pelo conteúdo que tem, né? mas é que é esse meio novo que a gente não está muito acostumado ainda e está aprendendo a lidar e está tendo que lidar nesse momento. E eu estou ajeitando aqui meu sofisticadíssimo ah, ah, suporte de Ambiente. celular. Não, olha o meu O suporte de meu é celular. uma minhoca, cara. Eu prendo no porta-papel ali da parede com um O ganchinho. E meu aí é uma um minhoca enorme. importado, o meu é Tá? importado, muito sofisticado, veio do norte da África do Sul. É isso aqui, ó. Um Muito rolo bom, muito bom. de fita crepe, eu boto, aí tem uma outra coisa atrás, eu boto, ele encaixa direitinho nessa base e fica. Eu nunca Eu tenho imaginei outro que eu ia negocinho aqui que é super precisar. tecnológico, ó, pra aprender, só que daí ele me Boa. filma de baixo pra cima e eu fico parecendo gordo, que é injusto, Esse né? ângulo é desfavorável, É. também acho. Ó, o Ah, Leonardo Martins Vaz tá aí, Carlos opa, Fontoura, sempre uma turma boa. maravilha. Fernanda, Com- cumprimenta as pessoas, por gentileza. Deixa eu trabalhar, homem. Bom dia, boa live. Bom dia, tudo bom, Fernanda? Bom, Ele não te escuta. agradecendo a Ele tá te presença escutando tudo bem. de todos os amigos aqui que estão assistindo, né? E vamos lá, né? Que nós De estamos vez em num quando tu vai me ano. ver assim, abanando, porque eu não quero te interromper falando, mas porque entra gente boa aí e amigos queridos aí que sempre estão Só juntos. tem gente boa aí. É. Já estou E vendo aí, aí. vai O ver que vai entrar muito Carlos, o mais gente aí no Leonardo, o decorrer. Everton. O Sim, só Everton gente. lá de Rio Grande, só gente boa. E aí, vai, pronto para fazer audiência? Começou, né? Olha, eu vou te dizer que vocês não imaginam a saudade que eu tô de fazer uma audiência, de andar lá pelos corredores da justiça, Aham, abraçar os amigos, abraçar os amigos e ir para aquela sala da OAB. conversar com o cliente, E sentir que tá resolvendo a vida de alguém ali é ao vivo. voltar ao movimento normal, né? Cada vez que me falam do novo normal, eu entro em pânico, porque eu não quero que isso vire o normal. Eu quero o Mas pode te normal acostumar, meu irmão. Pode te antigo, acostumar que é que isso. mesmo que algumas coisas aí, e aí eu até acho salutar, né? Por exemplo, que as audiências de conciliação, mesmo pós-pandemia, possam ser feitas nessa modalidade, né? E por vezes até, né, como está se fazendo agora, de abrir prazo para a parte juntar a defesa e dizer se tem interesse na conciliação, né? Caso Eu acho tenha isso que positivo. é positivo e vai agilizar o processo, né? Agora, o grande problema que a gente vai ter, né?
esse ano agora, é que veio a portaria do TRT. Primeiro veio lá do CNJ, né? Aí o TRT, com base nisso, foi e editou a sua portaria. E agora o TST veio e suspendeu a portaria do TRT. E bem ou mal, seja da forma que for, o tribunal aqui, né, o regional, vai ter, de alguma forma, que normatizar e organizar o funcionamento das audiências nessa modalidade virtual aqui para a quarta região, para o Rio Grande do Sul, né, de acordo com a sua realidade local. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, né? E uma situação, até porque, né, essa portaria do TRT é fruto de diálogo, né? A advocacia toda foi ouvida, né? A questão de ser imprescindível ali que as partes digam se concordam ou não para que se possa realizar a audiência, né? E aí agora a gente está com essa situação em suspenso e não sabemos bem como isso vai acontecer nem quando vai iniciar. Sim. Tu está sabendo que ontem teve a primeira audiência de instrução com o Dr. Jorge, né? Da quinta. Pois é. Ainda não, e não sei como é que correu. Eu estava acompanhando a reunião da Getra, o pessoal, a Getra teve presente lá nessa audiência. Sim. Até agora estava ouvindo o vídeo dele, ele gravou um vídeo que colocou nos grupos aí de trabalhistas sobre as audiências, né? Sim. E aconteceu um monte de problema ontem. Primeiro começou a audiência sem a presença do juiz, eu acho isso um erro. Nós até presencialmente já tivemos situações onde a CEDAP foi chamada por causa disso. Claro. Depois chegou o juiz, tudo bem, mas cada um na sua base, ninguém estava junto, ninguém tinha controle do ambiente da testemunha, teve testemunha que foi ouvida dentro do carro. Sim, o doutor Jorge brincou, ainda perguntei se estava dirigindo, não estava. Só que ninguém sabe se no porta-mala não tinha alguém falando alguma coisa para testemunha, né? Não tem controle do ambiente. Aí é uma coisa que eu vou te dizer assim, a gente nunca vai ter controle total, né? A gente vai passar por ajustes. A gente está num momento que todas as soluções, elas são ruins, na verdade. Sim. Né? Porque elas são paliativos para a gente contornar a situação que seria a melhor, que seria uma audiência presencial, né? Na Sim. qual se poderia ter uma observação maior e melhor, né, das partes. Então, a gente vai ter que aprender dentro desse modelo. Como eu brinquei esses dias com um amigo, a gente está aprendendo a nadar e o navio já afundou, né? Então, a gente tem que nadar de alguma forma. Né? Não tem escapatória, né? Uma vez eu tive uma empresa, né? Tava numa situação ruim lá e o meu vendedor, conversando comigo, disse: Paulo André, quando a gente está no meio do oceano e o barco afunda, e a gente só tem um bloco de isopor, né, para ficar em cima, qual é o melhor lugar para se estar, né? É no bloco de isopor, então segura o bloco de isopor e vamos para frente, né? Nós estamos em cima da porta lá do filme do Titanic, né? Mas deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar aí os colegas. O Marçal, o Thiago. Tem pergunta para nós já. A Lívia, o Thiago. A querida Lívia, minha amiga. A Lívia marcou live comigo dia 17. Vamos ver se ela não me dá balão dessa vez. A Patrícia de Grazia também. Beijo, Patrícia. O Walter Kaminski. Isso. Eu ainda estou meio perdido aqui em encontrar. Tem os nomes que o cara não identifica, né? Porque é pelo nick, né? E eu tô sem óculos também, porque reflete a tela do computador e do celular, aí eu tenho que ficar sem. O Everton pergunta se a gente é favorável à intimação, né? Eu acho boa essa medida. A apresentação da contestação antes. Em circunstâncias normais, eu até acho que não. Mas eu acho que dentro da realidade que a gente está vivendo agora, né, para permitir que o processo flua um pouco, e isso saiu na portaria
do TRT, né, para tentar fazer o processo ter um andamento melhor e ficar pronto para uma audiência de instrução, né? Sendo ali que, se as partes quiserem uma audiência de conciliação, elas poderiam solicitar, e aí o processo baixaria para o Sejusc, né, para que fizessem uma audiência de conciliação virtual. Então, aí eu vou dizer, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas eu acho que nesse momento é o possível. Entrou a presidente Keili, ali, nossa colega querida. Uma grande live aquele. Aliás, sim, grande live foi sexta, dia 22. E o que está aí com a gente também, o Thiago Moisés, dia 10 a gente volta a fazer live. Dessa vez ele como meu convidado. Maravilha. E dia 1º o Caran. Dia 3 a Renata, da comissão também. Excelente. A Ana não é da comissão. Eu vou pegar um gancho aqui, no que disse a Lívia, que o medo dela é que as medidas de urgência se tornem permanentes. O meu também, Lívia. Eu não desejo isso, eu não quero, né, que pós-pandemia eu vá fazer audiências por videoconferência, não. Eu quero estar lá dentro da justiça, com o juiz, todo mundo no mesmo ambiente, que eu entendo que é a melhor solução que existe até o momento. Eu divirjo um pouco de ti, cara. Um pouco. Eu acho que nada substitui a presencial, com certeza, tá? Aproveitando, mandar um beijo pra Elis, que tá sempre nas lives aí, querida. Obrigado, tu é sempre uma querida. Aqui. Eu acho que nada substitui o presencial, com certeza. Mas hoje, por exemplo, nós temos que evoluir. O WhatsApp já substitui o telefonema. Já é uma nova norma de etiqueta tu perguntar para pessoas se tu pode ligar antes de ligar. Para mim, telefonema é uma coisa já muitas vezes desnecessária. Embora seja uma forma de comunicação melhor, ela tira a otimização do tempo que o WhatsApp traz. Tá? No WhatsApp tu consegue conversar com 4, 5 pessoas em paralelo. E o que eu vejo, assim, de uma grande vantagem do WhatsApp sobre uma ligação telefônica, e que muitos clientes às vezes dizem, quando eles querem uma orientação, e eu mando ela por WhatsApp, eles assim, às vezes tu me fala por telefone, aí daqui a 10 minutos eu não lembro mais. Mas se tu me mandou por WhatsApp, eu vou ler e eu vou conseguir fixar melhor aquilo. Eu tenho fechado vários contratos. Ontem eu fechei 2 por WhatsApp, 2. Tem sido a média aí de um contrato, 2 contratos a cada 3 dias, sem sair daqui do gabinete. Tudo por WhatsApp. As pessoas já... A única coisa que falta facilitar é a assinatura... ter um token popular, assim, todo mundo ter o seu token para assinar a procuração. No mais, a gente vai... Para Elise, para Rita. Rita. Que entraram. Rita é a Miss Trabalhista, Rita. Uma colocação, assim, Paulo, em relação a essa situação, dessa comunicação com os clientes, né, Júlia? Há alguns anos já faz um bom tempo, assim, eu fui procurado por um cliente de Minas Gerais, que eu nunca vi, não sei, né, foi um colega lá que esteve em Minas fazendo audiências e na empresa se cruzaram tal e disse que precisava entrar com uma ação tal lá no Rio Grande do Sul e ele me indicou. E aí, bom, esse cliente me ligou, eu não conhecia, aí ele pediu meu contato de Skype na época, né, não tinha WhatsApp ainda, eu acho, né. Conversamos por Skype, eu mandei procuração e contrato, ele assinou, né? Eu entrei com a ação trabalhista dele aqui em Esteio, né? Não era nem Porto Alegre, era em Esteio, e toda a documentação, toda essa relação foi feita por meio virtual, né? Todas as conversas, diálogos, eu só fui encontrar e conhecer pessoalmente, né, presencialmente, ele no dia da audiência. Então, é uma experiência já que aconteceu há bastante tempo, né? Eu acho que isso já deve fazer 3, 4 anos, por aí, né? E que, como foi inusitado, eu não fiquei com aquela coisa, mas como é que vão entrar em contato, tal, né? E aí tem algumas situações que eu vejo, assim, de clientes, alguns até, assim, bem humildes, né, que
Aí disse, pá, doutor, eu tenho um documento aqui para lhe mandar, posso tirar uma foto e lhe mandar por WhatsApp? Até porque também é uma economia, né, para as pessoas, né? O WhatsApp, né, porque não se paga pelo uso dele, né? Então Em seguida até as fotos eles vão estar aprendendo a fazer também, né? Por enquanto elas estão meio estranhas, mas a gente vai orientando, vai ensinando, né? e Tivemos aí, que assim, aprender também, né? tivemos que aprender, e uma coisa que eu sempre digo para eles às vezes tem alguns de mais idade, né? Que aí eu digo, eles, eu não sei como fazer isso. Eu disse, tu tem algum parente aí mais novo, algum adolescente, vai falar com o teu sobrinho, né, com o teu neto, diz para ele que tu precisa enviar para o teu advogado, né? Aí eles vão, fazem a foto, preparam, né, e me enviam. E isso tem sido bem tranquilo, assim, né? O Marcelo está dizendo para a gente cuidar com os atestados falsos, é verdade, mas assim, eu acho que existem formas de controle que nós já dominamos em termos de atestado, por exemplo, buscar a fonte, né? Tu consegue resolver a questão do atestado rapidinho, porque no momento que tu indica que um atestado é falso, tu está acusando o médico que assinou ele também, se não for uma assinatura falsificada, né? E até uma coisa assim, para o atestado falso em audiência trabalhista, eu já tive vários casos, tanto como reclamante como reclamada. É o próprio cliente mandar tocar atestado falso às vezes, né? Acontece. Não, assim, todas as situações que eu tive, já me chegou o atestado com ou a reclamada descobriu que era falso e demitiu por eu digo nesse sentido, de tu ficar sabendo e aí houve uma investigação. Fica sabendo, né? E assim, se eu sei do meu cliente na antivéspera, é óbvio que ele já entra, confesso nesse ponto, né? Já me aconteceu isso. E tem uma situação assim, que no momento que se faz contato com o médico ou com o hospital, eles emitem, né, um documento dizendo que o fulano nunca esteve lá, que o médico desconhece, que aquela não é assinatura, tal. Por vezes até trazem aí um boletim de ocorrência, por vezes de furto, de receituário, de carimbo. Então costuma ser o Walter Kaminski que está perguntando como buscar a fonte, né? Fazendo contato com o médico ou com uma vez um cliente meu, eu estava defendendo a empresa nesse caso, e era um atestado falso. A empresa descobriu com um médico de Curitiba até. Mas o carimbo do médico era daqui. E aí fomos atrás, conversamos com o médico estava se negando de me auxiliar, né? De mandar uma declaração de que não era dele aquele atestado, ou de que a assinatura não era dele, não me lembro. E aí eu fui bem sucinto, disse, não tem problema, eu vou notificar o juiz, eu vou pedir para se chamar numa audiência aí, pra gente fazer uma precatória. Aí veio o atestado em 10 minutos, comprovando a falsidade, né? Deixa eu mandar um abraço pro doutor Julierme, meu amigo, meu parceiro aí em vários processos. Valeu aí, Juliano. Um abraço, doutor. Chegou o doutor Christian também aí. Doutor Christian também. Agora começou a ficar cara a nossa live, né? Cara no sentido do PIB, né? Como ali o Marcel perguntando, a responsabilidade de se certificar da lisura do documento é do advogado ou serve a justificativa cliente nível? Por vezes a gente não tem como se certificar, né? A gente tem que presumir que o cliente nos enviou. Presunção de boa fé. E que aquele isso aí meio que se equipara àquela teoria do conglomeramento, que é acho que é esse o nome na área criminal, onde tu responsabilizaria o fabricante do parafuso que vai na arma que matou o sujeito, entendeu? Cara, eu não vou nem me arriscar com teorias do direito penal. Eu me lembro de uma aula assim, e era mais ou menos esse nome, mas não é a questão técnica que importa. Tipo assim, é a presunção de boa fé, senão tu não faz mais nada na vida se tu vai parar para confirmar todas as informações que chegam. Tem uma situação assim, que os documentos são trazidos pelo cliente. Na maioria das vezes a gente não tem como atestar a veracidade daquilo. Mas a gente faz, pelo CPC a gente faz, é uma observação importante do Marcelo. Mas assim, uma questão que a gente tem que esclarecer para o cliente sempre, que não adianta ele trazer um documento falso, que esse documento vai ser confrontado pela parte contrária. Sim. Né? E que aí essa falsificação ou essa adulteração de documento
vai prejudicar a situação dele dentro dessa ação, né? Eu já acompanhei clientes não, colegas, né, pela SEDAP, né, em situações semelhantes, né, em que a empresa enviou um documento, né, o colega defendendo a empresa, e que esse documento lá a juíza constatou que tinha uma rasura, né, e disse, olha, mas não foi o advogado que fez a rasura, o documento veio da empresa daquela forma, né? Ele juntou ao processo, e, enfim, né? Não, e sem contar, Fai, que nós já tínhamos uma falha nesse sentido, né? Por exemplo, um atestado adulterado, onde o teu cliente reclamante não tem cópia do atestado. E aí pode ser que a empresa tenha adulterado o atestado para dizer que ele forjou o atestado. Já vi acontecer uma coisa assim, que minha cliente jurava de pé junto que não foi ela. Todas essas situações, né, eu sempre esclareço muito bem, assim como chegar lá na hora de dizer essa assinatura não é minha, já tive, né, a parte contrária de ser essa assinatura não é minha. Aí eu disse, então tá, vamos fazer uma perícia. E aí adivinha, a assinatura era. Então, eu tive um gerente, eu trabalhei na Bradesco Seguros por alguns anos, bem antes de ser advogado. E um gerente lá que tinha, na minha época, ele tinha umas 4 assinaturas diferentes. Eu sempre, eu gosto de advertir. Era dele a assinatura. Eu sempre deixo o cliente muito bem advertido, que diz, olha, tu não inventa que a assinatura não é tua se ela for, porque isso vai ser periciado e vai se constatar que é. Muitas vezes a mentira tem perna curta. O que falta, às vezes, é o interesse em descobrir a verdade, a questão de jogar o ônus da prova, né? Deixar que um reclamante se vire para provar uma assinatura falsa, eu acho que é uma covardia, mas acontece, é o mais normal, né? Sim. Então são coisas que a gente vai ter que conviver por muitos anos ainda. E aí, o que me preocupa são os furos tecnológicos para essas... Por exemplo, eu sou a favor dessa questão do prazo processual para tu colocar a defesa. Acho que devia ter mais dinâmica por grupo de WhatsApp para tentativa de conciliação. Não custa nada, não dói, é rapidinho e tu ganha pauta. Então, muitas vezes a audiência de conciliação eu acho que ela é dispensável, embora tenham juízes que gostem de colher a prova na audiência de conciliação, já pegar a parte desprevenida para a tentativa de busca real. Muitas vezes, embora isso seja feito de uma forma errada, por exemplo, sempre contra o reclamante e sempre perguntando da jornada, no sentido de registrar a jornada que a pessoa falou ali de sobressalto, sabe? Qual é o teu horário de trabalho? Das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Eu já vi essa antecipação pegar desprevenido também a reclamada. Mas é mais raro, né? É mais raro. Não, e foi assim, terrível. Eu era advogado reclamante e pegou uma condenação bem pesada. Então, é do jogo, assim, o que me preocupa sempre é que, assim, ganhar ou perder é do jogo. E aí, tudo bem. Né? Muitas vezes eu vou lá, né? Por muito tempo eu fiz... Vou decorar aqui, o meu presidente do Sindicato dos Marceneiros conseguiu acessar o Instagram e encontrar como é que ele enxerga a live. Agora já pode ser convidado para uma live. Um grande abraço para o Nevo, que virou meu amigo depois da pós que nós fizemos. Mas retomando ali, né? O que ganhar ou perder do jogo. E aí tudo bem, já defendi reclamada por muitos anos... a gente perdia, eu sabia que tinha deficiência na prova, tal, que em muitos casos o reclamante tinha razão, né? E que muitas não se tinham os documentos que se deveria ter, aí não se cumpria com o seu ônus da prova, ganhar ou perder do jogo. Mas o que tem que ser respeitado, né, são as prerrogativas e o devido processo. Né? O juiz não pode sair das linhas ali, das bordas, né, do que tem que ser feito dentro dessa audiência. Né? Até um pouquinho adiante eu queria que a gente conversasse sobre... já se vão 25 minutos de live. Quando é bom é assim. Passa rápido, né? Que a gente conversasse sobre as prerrogativas, mas eu acho importante só a gente entrar em alguns aspectos que me preocupam sobre a audiência de instrução, tá? Então, como eu dizia, a conciliação, para mim, beleza. Eu acho que é simples desde que tu iniba essa questão da antecipação da prova de sopetão, ainda mais em meio virtual. Não dá. Porque presencialmente ainda o juiz consegue sentir alguma coisa de diferente. Mas
eu já tinha ouvido da experiência de Ilhéus, de uma audiência de instrução que foi feita no fim do mês passado, e agora essa de Porto Alegre. Todas elas apresentaram problemas sérios. Primeiro, que todas elas precisaram da autorização das partes. E isso tem que continuar acontecendo, isso é primordial. Né? Primordial. E segundo, todas elas apresentavam algum tipo de furo. Tá? A de Ilhéus, as partes estavam presentes, se não me engano, no fórum para testemunha ou para depoimento da parte. Isso é essencial. Mas eu até tive fazendo uma live com o Carmona sobre isso, sobre a audiência virtual. E tem uma série de furos, de coisas que podem acontecer. E aí, Cacá, tudo bom, querida? Tô abanando ali pra Cacá, pra Michele, pra Fran. Não, nossa audiência tá tri boa já, cara. Isso. 16 pessoas ao vivo agora, isso quer dizer que já passaram por aí umas 30 pessoas na live. Paulo, assim, ó, uma questão, tá? Isso tá iniciando. Não, só concluir, tá? Só concluir algumas coisinhas importantes, assim. Por exemplo, na audiência de ontem, as testemunhas estavam juntos na sala quando estava para começar o depoimento das partes ou coisa parecida. Acompanharam todo o andamento da audiência até a hora das testemunhas. Eles sabiam o que se tinha que provar, o que não tinha que provar. Aí a testemunha saiu, depois não conseguia voltar. Nesse meio tempo, poderia ter sido instruída. Como o Dr. Jorge salientava, era uma questão de prova simples ontem, mas poderia não ser. Né? Poderia ser uma prova bem complexa. Um teleprompter na minha frente aqui, tu não saberia se eu tô com teleprompter, eu não tô de óculos. Mas tem uma situação, Paulo. O juiz e o secretário podem pedir para que se mostre o ambiente onde a pessoa está. Eu até vou fazer um exercício aqui, ó, Fai. Olha aqui. Aí tu já vai conhecer a minha cobrinha. Tá tudo bagunçado. Aqui é a cobrinha que eu penduro o celular, ó. E então aqui tu tá vendo que tem um monitor na frente, meu laptop. Nada disso tu sabia até agora, mas tudo bem. Eu dou uma volta aqui, a Nanda lá com o monitor dela, manda desligar, tá? Tem a minha mesa. Tá. Pronto, voltei, tô dando meu depoimento, meu monitor ligou, tu não viu. E o meu advogado tá ali me instruindo o que eu devo falar ou não. É que, Paulo, eu acho que assim, ó, é uma situação que está começando, que ninguém sabe bem como fazer e que ainda não foi feito aqui, então vão ter falhas, vão. Achei muito salutar de escolherem audiências de questões mais simples, né, para começar a experimentar o procedimento. Para levantar os problemas. Isso, para verificar as falhas, as inconsistências, né, aonde se tem que trabalhar para melhorar. Né, então isso é fundamental. Renata, dia 3, 19h30. Então, assim, é aquela história, né? Nós estamos aprendendo a nadar e o barco já afundou e, né, quem não conseguir nadar, né, vai perecer. Mas vamos ter que nadar rápido, né, cara? Vamos. E assim, de alguma forma, nós vamos ter que fazer isso funcionar, tá? Para que esse não seja um ano perdido totalmente, né? Sim. Então, daqui a pouco, se a gente conseguir botar os processos mais simples, com uma prova mais tranquila, em pauta, né, vai ser muito positivo. Né? Daqui a pouco também, se vai evoluindo isso, né, acho que outra situação também que é fundamental é que no momento que se loguem, seria no início da audiência, já estarem logados todas as testemunhas, tudo, e aí, claro, o secretário vai desligar o som, né, vai se fazer verificação de ambiente, e aí tu vai acompanhar, né, durante todo esse período, tu vai estar com todo mundo ali na tela, né, sendo visualizado pelo secretário da audiência. Então, acho que isso ajudaria. Eu vi que é possível a criação de salas virtuais separadas. Esse controle talvez se aprenda a fazer de fato, né? Uma outra coisa que o juiz esse de Ilhéus ele estava conversando com o juiz de Salvador, se não me engano, que ele manifestou é que o sistema também não está muito pronto para isso ainda. Por exemplo, a parte não tem um campo onde tu lance os contatos com os advogados, com os atores daquela audiência para fazer as combinações prévias, que nesse momento são necessárias. Mas Sim. que eu acho que vou continuar sendo. Tipo, doutor, não quer sair ali conversar com seu cliente sobre uma proposta de acordo?
Porque o acordo vai continuar sendo primordial na justiça trabalhista. Sim. É um dos nossos princípios. Então nós vamos ter que ter uma sala virtual onde o advogado possa conversar com o seu cliente de forma independente, que as testemunhas não escutem, que o juízo não escute, que a outra parte não escute, para fazer as combinações, para poder salientar quais são os riscos, quais são os pontos fracos do processo, de forma aberta, né? Eu acho assim, ó, tem uma série de situações, né? Primeiro, a gente vai ter que aprender a usar as plataformas. Tá? O TRT aqui, a ideia era usar a plataforma do Google Meeting, só que a decisão do TST já remeteu à questão que o CNJ criou uma plataforma. E aí talvez essas audiências passem a ser feitas dentro dessa plataforma do CNJ. Essa decisão do TST é liminar. Então isso vai ao julgamento, né? E daqui a pouco a liminar pode ser revogada e pode se prevalecer um entendimento diverso, né? Sim. Então a gente fica meio em stand-by. E fora isso, como mecanismo de controle, a OAB, as entidades que participam do nosso mercado têm que estar atentas para que não sejam feitos investimentos à toa também, né? É que no caso... Esses sistemas são caros. Eu imagino que o TRT, claro, para te usar uma plataforma dessas, não é gratuita que nem a que a gente utiliza. Não, né? até a curiosidade, ontem eu estava lendo uma notícia em algum jornal jurídico, e eu acho que é de São Paulo, TJ de São Paulo, estou chutando, tá? Posso estar errado com relação ao local, mas foi feito um contrato com a Microsoft de bilhão e vários milhões, quase 2 bilhões, para a criação de um sistema de processo eletrônico que acabou não dando certo. Bilhão. Assim, Paulo, eu tenho clientes na área de informática, tanto como reclamante como reclamada. E uma coisa que todos dizem é, quando eu te entrego um software, ele não está pronto. Porque eu não sei. Eu faço um software para o mundo do direito, para o tribunal, para o teu escritório, e eu vou fazer aquilo dentro da minha concepção. E eu vou te entregar uma coisa que tu vai dizer, mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas eu preciso disso, isso é fundamental. Entre nós mesmo o sistema não serve para mim e para ti de forma 100% redonda, né? E aí assim, isso vai ter que ser ajustado. E assim, ele vai vir com problemas, ele vai vir com erros, com inconsistência. Todos dizem isso sempre, tá? E nenhum sistema vai ser perfeito, ele vai ser aperfeiçoado ao longo do seu uso. Então, se trouxerem um sistema, por melhor que ele seja, ele não vai ser perfeito. Sim. E o dia a dia, e outra, né? A própria audiência, a gente estava falando do Dr. Jorge, ele é conhecido, todos nós operadores sabemos que ele tem o seu próprio método de audiência, especialmente instrução. E cada juiz tem o seu jeito de fazer a audiência, e esse jeito não vai também estar 100% adaptado ao sistema. Ou vai, né? Ou daqui a pouco a gente vai passar a ter uma parametrização, uma normatização para as audiências que vai ser até mais justa, né? Porque tu tem que estar adivinhando qual é o tipo de juiz que tu vais ter para conduzir a audiência, nem sempre é bom. Né? É que tem uma coisa, previsibilidade às vezes é boa, às vezes não. O juiz, ele não consegue ser o mesmo juiz para todos os advogados. Certo. Tá? É uma série de fatores ali que a gente tem colegas que são mais agressivos, que geram mais conflito na sala de audiência. Então, vai ser uma série de elementos que estão ali interagindo. Então, assim como o juiz não vai conseguir manter um parâmetro, né, o mesmo juiz não vai conseguir ser igual ao longo de toda a pauta ou ao longo de todos os dias, em função dessas interações que ele tem aí com os advogados, com as partes, né, e muitas vezes a gente percebe isso quando a gente fica aguardando. Eu sempre faço isso, né? Antes da minha audiência, eu vou lá ver como é que tá, né? Eu também faço. As audiências anteriores, como é que tá o clima. Se o cliente estiver nervoso também, leva o cliente lá para dentro para dar uma olhadinha. Para se tranquilizar.
E aí, por vezes, a gente vê lá uma série de audiências acontecendo, né? E que, às vezes, uma foi um pouco mais, o juiz um pouco mais introspectivo, mais... ele não falava tanto, né? Cuidando mais, né? As situações. Aí depois tu vê algumas mais descontraídas. E isso Kleber da La Coleta acontece... aí conosco. Tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo. Agora nós temos 60% do PIB do Rio Grande do Sul, né? O Kleber e o Christian. O Marçal pega um percentual bom aí também, né? Vamos fazer um vale neles depois. Uhum. Mas Então, até tu tava falando dessa situação, como é engraçado, né? O relacionamento humano. Eu teve uma certa feita que eu fui assistir uma audiência anterior à minha. E a juíza detectou uma testemunha mentirosa. E deu-lhe um laço verbal nessa testemunha, que até eu fiquei nervoso e com medo, né? Ela estava furiosa. É uma juíza que estudou comigo no primeiro grau ainda. Então a gente se recordou um do outro em sala de audiência aí, né? E aí, tá, eu pensei, a audiência vai ser conturbada, né? Comuniquei meu cliente que ficasse tranquilo, que eu tava ali, qualquer coisa, que só respondesse que fosse perguntado, tal. E aí entramos na audiência, a juíza um doce comigo, né? Porque a gente se dá bem. Mas também a minha sentença foi terrível, apesar dela ter sido um doce comigo. Cara, é que isso não tem relação direta. Não, e aí assim, ó, isso é do jogo. Ganhar e perder é do jogo. Tá? Só um pouquinho, eu tenho que registrar aqui uma coisa grave que está acontecendo. O Kleber é convidado a participar da nossa comissão desde a gestão passada. Sim. E esse ano eu queria que ele integrasse e ele disse que não, vou dar um tempo, estou aqui como conselheiro da minha subseção, né? Então, só para deixar claro que o Kleber está muito convidado. Aí que agora o Kleber está intimado, ele não está mais convidado. Se ferrou, né? Agora não tem conversa. Isso, já está integrando a comissão a partir de hoje, tá? Então já vai começar a participar das reuniões que por enquanto... Vamos pedir a portaria. Por enquanto são através do Zoom, né? Ó, o Marcelo tá falando um negócio importante para nós, das gravações. As audiências agora são gravadas, né? Já não precisamos mais do nosso projeto. Aí, calma aí, vamos ver. Eu não sei. Porque a gente está pensando plataforma do Google Meetings. Tá? A plataforma do Google Meetings, maravilha, vai ali, grava, o Zoom também grava, né? Várias plataformas permitem a gravação. Aí eu vou pensar o seguinte, e a plataforma do CNJ? Vai permitir a gravação? E aí, assim, quando a gente lê a decisão do TST, que suspendeu a portaria, não fica... Fica dúvida. Não fica dúvida. Não parece ser muito favorável, tá? Salvo melhor o juízo. Eu tive analisando ontem essa decisão, deixa eu até ver aqui onde é que tá. Fala porque eu não li o texto. Esse eu ainda não li. Deixa eu achar aqui. Mas vai falando enquanto eu localizo aqui, Paulo. Tá. Essas questões, assim, de... Assim, ó, o TST joga muito lá para que se cumpra as normas do CNJ, que se utilize a plataforma do CNJ, né? E antes de sair a resolução do TRT, né, a gente estava lá, todo mundo preocupado como é que é a plataforma do CNJ. Poderiam liberar lá, criar uma sala para a gente experimentar, testar isso, né, e ver como é que funciona. Então, a gente vai entrar num novo universo. Qual é a vantagem... Tu já chegou a olhar essa plataforma, não? Cara, é que não tem como tu utilizar ela sem que se crie uma sala... Não, talvez até possa utilizar sem ter o processo, mas teriam que criar uma sala, né, e aí enviar para a gente poder acessar, como se fosse o Zoom, né, sendo que é uma plataforma que a gente só tem acesso como usuário. Qual a vantagem que eu vejo que seria se utilizasse um Google Meeting da vida, né, Meetings, que é uma plataforma que já existe e que a gente já pode ir brincando com ela. Doutora Tânia Rixiegel, olha que satisfação.
Ah, a bacana. nossa, Um abraço, o doutora. CNJ presente aqui. Muito obrigado pela presença, Que doutora show, Tânia. hein? E Eu acho que eu tô estamos ficando aqui, famoso. É que eu trago as pessoas certas, né? estamos aqui preocupadíssimos, né? E muito tensos com... Estávamos E a- falando do CNJ agora. Do CNJ. Exatamente. E até assim, né, aproveitando a presença da doutora Tânia, né, que a gente, em relação à plataforma do CNJ, o nosso único receio é que a gente não conhece. Sim. O Google Meetings está, beleza, né? O Zoom a gente já usou, o Google Meetings, a gente já está familiarizado com isso e a gente já tem utilizado isso no nosso dia a dia. Né? Então, assim, sempre tem aquele O Zoom medo. também, mas eu acho que são plataformas semelhantes, Fai. A gente acha. Né? O medo é o desconhecido. Né? Até retomando aqui, que a doutora Tânia está aqui presente, né? Nossa representante lá no CNJ, que muito honra Muito a orgulho. OAB, toda a Gaúcho, advocacia gaúcha e a magistratura gaúcha também, né? Que seria muito interessante, né, que daqui a pouco se pudesse criar uma sala para teste, né, para quebrar esse receio, esse medo, né, de se fazer uma audiência simulada, né, que entrassem, se fizesse uma série de audiências simuladas aí, sem partes, sem processo. Simulando as situações possíveis do dia a dia, né? Inclusive essa questão da saída para negociação com as partes, da sala separada para testemunha, da saída da outra parte quando uma das partes vai ser ouvida. Mas isso tem muita situação. Tranquilo. Em princípio, isso é Diz muito o doutor tranquilo. Jorge que é tranquilo, que se cria uma sala virtual separada. Agora, o procedimento, a ritualística disso nós ainda não temos clara, né? E assim, ó, quando uma questão aí que se pensou muito, inclusive eu conversei bastante também com o doutor Pedrassani aí a respeito, gênio, é a questão da ritualística, né? Sim. Não é que vá ser ruim, melhor, pior, é que a gente só não sabe ainda, e aí a portaria do TRT tentou fazer uma ritualística para essas audiências, né? Eu não cheguei a olhar, nada do TRT, ela condicionava a concordância das partes, né? Das partes, isso. Das partes, isso incluindo todos os personagens, né? Os advogados, né, que é quem pode peticionar dentro do processo, né, o Ministério Público do Trabalho, mas aí eu poderia pensar até nos clientes, né, dos advogados, Sim. Que aí, claro, né, se traduz na manifestação dos advogados. Eu acho que aí mais ou menos espelha o que nós já temos de procedimento, né? A questão são as novidades tecnológicas mesmo, né? E a rigidez da prova, é isso que mais me preocupa. É que, Paulo, assim, uma coisa que eu penso, tá? No momento que eu tiver todas as testemunhas ali, e isso eu vi uma entrevista com o Karnal esses dias na televisão, e que ele falava que uma questão do diálogo através do Zoom e desse tipo de plataforma, uma diferença que ele sentiu é que tu fica olhando para a câmera e as pessoas estão te vendo ali. Então, se tu tá num evento pelo Zoom, com todo mundo logado, tu não fica olhando pro teu celular, porque as pessoas estão te vendo, sabe? Sim, mas, então, por exemplo, isso aquele juiz lá de Ilhéus falou que na plataforma que eles estavam usando, o secretário de audiência, por exemplo, fica com a tela bifurcada, né, onde tem a ata de audiência de um lado e ele do outro. Já vejo aí uma dificuldade prática de tu acompanhar a ata da audiência. Mas tudo bem, acho que isso a tecnologia resolve, né? Mas tu não consegue acompanhar o que está acontecendo no meu celular. Ontem eu tava ouvindo uma live, alguma coisa eu tava fazendo no Insta, e aí apareceu uma propaganda. E nessa propaganda mostrava um aplicativo onde eu posso estar fazendo a live contigo e tá correndo na minha tela aqui um teleprompter. Mas aí eu vou te dizer também que a gente tinha várias situações, né? E isso me lembra lá nas audiências com a doutora Anitta Lube,
que quando a gente entrava, ela pedia para desligar o celular. Sim, E sim. que eu sempre vi como Até quem estava assistindo ali. uma medida muito salutar. Porque, Eu também. A não ser que tu queira gravar a audiência. não, vamos partir da seguinte, a seguinte situação. Aconteceram casos de pessoas usando, né, programas tal, que tem uma infinidade, transmitirem a audiência para o lado de fora. Sim. Né? Então eu acho que assim, ó, é muito mais fácil acontecer uma preparação, instrução de uma testemunha que está fora da sala e que não está sendo visualizada ali naquele momento, concordo. seja pelo juiz, pelo secretário, pelas partes, né? Lá naquele ambiente, né, em que aí poderia ter uma transmissão tal, né, de áudio para fora, era muito mais fácil que dentro de um meio desses, né, onde a testemunha vai estar sendo visualizada direto pela câmera, né, e vai estar de frente e tal. Então, acho que o risco é menor. E tem outro aspecto, Fai, que, por exemplo, a gente não pode ficar procurando guampa em cabeça de cavalo, como a gente diz, né? A gente já tinha problemas nas audiências presenciais antes que o tempo vinha resolvendo. Nós vamos ter problemas nas audiências virtuais que o tempo vai resolver. Isso é uma obviedade da existência humana, né? E tu sabe, até assim, quando fala problemas, né, que existiam tal, e que vão se resolvendo, isso me lembra, assim, eu estou há 10 anos na CEDAP. E uma série de problemas que a gente tinha no passado que não existem mais. Né? O próprio relacionamento entre advogados e juízes evoluiu demais. Evoluiu demais. Né? Eu acho que isso tudo... Ó, a Karina está dizendo que está falhando. Eu não senti falha nem tua, nem minha. Minha não sei, né? Não me escuta. Quem tá falhando, Cacá, nos avisa, por favor. Já vamos aproveitar também que a doutora Tânia tá por aí e eventualmente algum outro juiz possa nos ouvir. Fica o convite para conversar, ou comigo, ou com o FAI, aí, em alguma live entre OAB e magistratura. Seria bem interessante para falarmos sobre esse tema. Até uma daquelas lives que se faz com mais de uma parte, sabe? Ó, o Marçal diz que tá bom, o Kleber diz que também, o Everton também. Até aproveitando, né, a presença da doutora Tânia, né, aquela sugestão que eu tinha dado, que talvez se pudesse criar, né, uma sala de audiência simulada, né, para que os... Agora falhou. Agora caiu o FAI. Vamos esperar ele voltar. Prometo não vou falar mal dele aqui. Beijo pra Cacá, Julia. Pode ser a tua internet, Cacá. Melhorou porque o FAI caiu, né? Aí é uma só pessoa falando, né? Vamos ver se ele volta logo, ó. Voltou o FAI, enviou uma solicitação, visualizar, aceitar. Vamos lá, FAI aparecendo. Ó, tudo bom, meu presidente? Não eu falei também mal de ti, tá? Enquanto tu tava fora. Eu tava te assistindo, eu sei. Mas então, assim, ó, a sugestão para o CNJ, se fosse possível criar uma sala aberta, né, para que os advogados acessassem e brincassem um pouco naquela plataforma, né, ou marcar um dia para que tivesse algum evento, ou como se fossem audiências, para que se conhecesse, né, se travasse. Vamos chamar de sala Geni, para a gente entrar e criticar. Procurar a falha, procurar a guampa na cabeça do cavalo. Não, eu não vejo nem isso, Paulo, mas assim, quando me convidaram para uma reunião no Zoom, eu disse, pô, saco, né? Eu também não fiquei confortável. Isso não vai dar certo, tal. Aí eu entrei e disse, não, foi tranquilo. Nossa secretária adjunta, a Tati. Bem-vinda, Tati. E aí, bem-vinda, querido. E aí, assim, experimentei o Zoom, experimentei o Hangouts, eu já experimentei diversos. Hangouts eu nunca usei. E, assim, a surpresa foi muito positiva, todos funcionaram bem, o diálogo conseguiu fluir, né? Então, acho que a situação passa mais por desconhecimento, pelo receio do novo,
Na, Mas tem problemas técnicos, como o Marcelo está levantando aí, que são importantes. claro, Essa questão claro. da internet brasileira é um problemão. E Isso. aconteceu o problema ontem na audiência do Dr. Jorge. Não, Se e não me assim, ó, engano, foi a testemunha que ficou um tempo fora da sala, entra, não entra, e nesse meio tempo não se sabe com quem estava conversando, sendo que ele já sabia o objeto da prova. E, mas claro, era Paulo, uma audiência experimental, era para dar coisa errada mesmo. Mas a gente vai ter N situações que, inclusive, claro, vão entrar na questão das prerrogativas, o que vai trazer uma série de outras consequências aí. Mas eu acho, repriso, é natural da evolução da vida, do sistema, da ritualística, de tudo. A gente vai passar por problemas. Nós estamos tentando antever problemas que talvez nem aconteçam, né? e assim, sempre quando começam a falar em virtualização e tal, e que o mundo vai ser todo, né? Me lembra sempre da música do Cérebro Eletrônico do Gil. Uhum. Né? Que é um gênio também. Ele comanda, mas ele não anda, ele não sente, né? Então que a gente vai seguir necessitando de interação direta humana. E uma coisa durante a pandemia, assim, que eu achei... Claro, eu tô achando um horror, mas que esse aspecto foi fantástico, que é quando tu fala com as pessoas, o que elas mais sentem falta é de poder ver e abraçar os amigos e as pessoas queridas, né? Então isso mostra que não vai ser o cérebro eletrônico que vai acabar com o nosso trabalho, que vai tirar... Tudo vai ser num ambiente virtual, né? Eu quero acreditar e torço para que seja verdade, que passado tudo isso a gente volte a transitar pelos corredores, encontrar os amigos, né? Não, aos poucos nós vamos fazer isso, só que menos. Eu acho que isso é irreversível. Eu acho que Eu acho que a algumas audiência de coisas... conciliação é uma coisa que tende a ser irreversível. E aí também eu acho que ela pode ser simplificada e pode ser um Por Sejusc... WhatsApp, por outras Não, plataformas por aí um de negociação. Sejusc gigante, talvez, lá, né? Também, isso, E já temos aí magistrados e servidores bem habilitados para isso. Isso, Advogados para também, realizar. acostumados com essa dinâmica do Sejus. Então acho que... Ó, o Marcelo disse que tá louco para dar um abraço na gente. É uma figura. Esse é figuraça. Tu já encontrou ele no Fórum do Sarandi? Não, ele é o dono. A 1 quilômetro ele te enxerga e já começa a falar lá daquele 1 quilômetro, tu escuta. Não, é uma figura. O Marcelo eu sempre digo que é um cara que não precisa de microfone, megafone, nada. Não. Não, nem outdoor, né? Porque ele é grande. Eu sempre digo assim, quando vão tirar aquelas fotos que tem 1 milhão de pessoas, sabe? Pega 300 pessoas. A referência é o Marçal. A casa de campanha, eu digo, eu vou ficar perto do Marçal, que aí depois eu consigo me encontrar. Mas eu acho que é isso, Paulo. Vai ser um aprendizado, tá? Vai ter problema, é óbvio que vai. Vai cair internet. A gente podia desenvolver alguma coisa junto à Matra e à ESA, né? No sentido de começar um treinamento virtual aí para essas coisas, né? Eu acho assim, a primeira coisa que vai ter que ser definida agora é a questão da portaria, né? Que tem a liminar, suspendeu a portaria. Isso vai ser analisado lá, né? E aí vamos ver se a liminar vai se manter, né? Enfim, para ver se o que vai se utilizar. A plataforma do CNJ, a plataforma escolhida pelo TRT aqui, do Google Meetings. Então, isso é a primeira coisa, né? O que eu vejo, assim, a vantagem que teria, entre aspas, né, do Google Meetings é que a gente conhece. É só isso, né? E aí, quando é o conhecido nosso, já nos retira um pouco do receio. Tira um pouco da ansiedade, a gente já conhece, né? Mas, enfim, é a mesma situação que a gente passou com o Google Meetings. Tivemos nossa primeira reunião virtual, que fluiu super bem, muito bem. Até para nos educar um pouco em termos de a hora de falar, de ter uma ritualística que funcione, uma pauta que seja respeitada. Que é muito difícil, porque, especialmente no nosso ramo, né, Fai, que a gente se gosta muito, né? Nós temos uma questão de relacionamento diferenciada aí, né? A sala da OAB é um lugar diferente de qualquer outro ramo, né? Na trabalhista, a gente tem essa questão da amizade aí, né? E isso, assim, é muito interessante quando a gente vai na sala da OAB, da Justiça do Trabalho,
É um monte de gente falando alto, rindo, né? Quem Um nunca ambiente ficou incomodado com a festivo. sala da OAB da Justiça do Trabalho, né? Eu já O que eu fiquei quando digo começando. assim, Depois eu me acostumei, mas no início eu dizia, pô, mas não dá para trabalhar, tio. é, e eu Depois digo a para os gente até colegas consegue, que né? reclamam, né? Diz, cara, isso aqui não é o teu escritório. É, Né? mas Isso aqui é ficou muito melhor agora na de Porto Alegre ter esses dois ambientes, né? Aquele do o fundo com os lado computadores, que é fundo, para trabalhar, que é mais e não tranquilo. atrapalha o da frente, né? Uhum. A não ser Ah, quando tem algum colega que nem nós, assim, como eu, né? Com uma voz mais grave e tal. Mas aí é, chega os Fabrício e calma. não, e aí tu vai do Foro Central. É um silêncio, assim, a do Foro Aham. Central. Falar um pouquinho mais alto, todo mundo te olha, né? Isso, é outro tipo. É porque a gente está lá, a gente Tem os audiencistas que passam convive, ali. a gente Isso também vai convive. mudar, né? Essa profissão. O audiencista vai ficar bem restrito. Eu não sei como isso vai ser. Eu acho que Realmente. vai ficar mais na questão do diferencial pessoal de cada um do que da disponibilidade de tempo, por exemplo, ou de local, né? E eu penso o seguinte, né? Tu vai precisar de A Cacá diz gente que tá igual. quase chorando, a saudade é grande mesmo. É verdade. Assim, eu passei esses dias, né? Porque assim, como À eu só frente, tenho. Eu tenho uma ou duas saídas semanais, assim, é quase que nem aqueles as troços. necessárias. A Aham. saída de presídio, que o cara ganha algumas, né? Que é Uhum. para comprar comida, aí no supermercado, né? Então, numa delas, eu disse, não, vou num supermercado mais longe para andar um pouquinho, né? Para dar uma aliviada, assim, de Uhum. carro, sozinho, ou só eu e a Não, e esposa e com tal. as ruas estão uma maravilha de trafegar, né? E aí eu passei na frente da justiça fechada lá. Realmente Eu também passei esse dá, tempo, dá uma tristeza, né? dá uma tristeza e dá muitas saudades, né? Eu imagino para os sortudos que eventualmente tem que ir na caixa ali cuidar dos seus investimentos, que não é o meu caso, né? Mas que Mas passa na frente da sala da OAB fechada. mas não é isso, tá fechado lá o portão, Paulo. Eu acho que Sim, as mas um que o outro consegue agências. acessar, daí o pessoal do banco vem no portão e te leva até lá dentro. Pelo que eu entendi, está sendo assim. O Marçal perguntando, eu acho que Cara, eu acho que é pior que o semiaberto, eu acho que é fechado. O semiaberto, o cara sai para trabalhar e volta de noite, né, Marçal? É. Agora a Eu gente não, só eu não sai posso para dizer que eu estou comprar em qualquer comida. sistema prisional, porque eu estou preso com essa maravilhosa aqui. Então a minha vida é um paraíso noite e dia, entende? Aí tem. Comprar um vinhozinho hoje eu vou no super. Vai lá, vai no. Mas é uma realidade muito difícil. E aí, né, esperamos que isso passe e que essas questões que são emergenciais para atender esse período da pandemia, né, passado isso, que a gente retome as audiências presenciais. Espero assim que nesse primeiro que a gente comece testando as audiências online com questões mais simples, né, que não demandem uma prova muito complexa, para que a gente possa ir estudando o funcionamento disso e vendo aí eventuais dificuldades e questões que têm que ser aprimoradas, né, para que se possa aperfeiçoar, né, e evitar que aí a gente tenha um ano que as ações fiquem... porque não adianta, Parado né? A ou gente... vegetando. Mesmo que, né, Vai, temos menos de um minuto, meu irmão. mesmo que se tenha documentação, tudo a gente precisa da audiência para encerrar. Eu agradeço imensamente o convite do Paulo, foi um prazer estar aqui conversando com todos Oi, vocês. eu ter aceitado, já fica convocado aí para daqui a um tempo a gente reavaliar essa situação aí. Vamos sim. E Vamos o convite para a Tatiana que está nos ouvindo nos ajudar a organizar alguma coisa, porque a gente faça uma conversa coletiva aí, né? Que tem que ter algumas figuras importantes aí num bate-papo para a gente combinar as coisas aí, pelo menos no âmbito da advocacia, como é que a gente deseja que as coisas aconteçam, né? Muito obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado mesmo para quem participou. Estão todos convidados a toda segunda, quarta e sexta eu estou fazendo live, ou às 11 ou às 19h30. Depois eu subo essa live para o canal, tá? Vai para o meu canal, hoje ainda já nós estamos lá no canal, quando tu quiser rever a conversa, e baixo para podcast ainda. Eu vivo reescutando, ó, temos 30 segundos. Obrigado para todo mundo, Fai, obrigado por estar aqui, obrigado pela tua amizade, meu irmão, tá? Saudade de ti também, cara.
Um abraço, doutora Tânia. Abração. Obrigado pela assistência aí também. Obrigado, Tá? doutora Tânia, Valeu, pela gente. presença. Até breve.